Olá a todos vocês, o avanço do jornalismo inclusivo, o avanço do jornalismo em relação à pessoa com deficiência. A partir de agora, com o patrocínio de Mais Você, isenções, escritórios espalhados por Mauá, São Caetano, São Bernardo do Campo e Santo André, vamos entrevistar, a partir deste momento, Guilherme Calel, editor do portal de notícias G7 Press. Também vamos falar com Geraldo Nunes, jornalista, foi repórter aéreo da Rádio Eldorado e agora no blog do Geraldo Nunes, e também com o jornalista Luiz Carlos Lopes, jornalista, analista de políticas públicas, foi secretário adjunto dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo. O avanço do jornalismo inclusivo no Brasil. Este é o tema a partir de agora. Fica com a gente. Olá a todos vocês, continuamos aqui na cobertura especial do dia 13 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Voltamos com mais um tema, o avanço do jornalismo inclusivo nesta programação do Diário PCD. Sejam todos muito bem-vindos, em respeito às pessoas com deficiência visual, monoculares e baixa visão. Vou fazer a minha autodescrição. Sou um homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, óculos de haste fina e lente transparente, sobrancelha grossa e escura, cabelo escuro penteado para trás, estou com uma camisa salmão com detalhe azul na gola e no fundo um painel branco. Conosco da querida cidade de Franca, interior de São Paulo, estamos aqui vizinho, Guilherme Calel, jornalista, editor do portal de notícias G7 Press. Tudo bem, Guilherme? Seja bem-vindo e que alegria recebê-lo novamente aqui no Diário PCD, Guilherme. Olá, Abraão. Olá, todos os telespectadores do Diário PCD. É um prazer estar aqui com vocês uma vez mais. A sua autodescrição para a gente, Guilherme, por favor. Vamos lá, olha, eu tenho cabelos pretos, pele branca, estou com uma camisa preta, um óculos preto também, os meus olhos são azuis, ao fundo tem uma parede branca e uma porta marrom aqui do local onde eu estou. Legal. Guilherme, fala um pouquinho do portal de notícias para a gente, Guilherme, antes de eu passar para o Geraldo Nunes, sempre repórter aéreo da Rádio Eldorado, também chegando com a gente, Luiz Carlos Lopes, já estamos começando por aqui. Deixa eu só dar uma boa tarde, bom dia, boa noite, então, para o Geraldo e para o Luiz Carlos. Volto com você, Guilherme. Geraldo Nunes, seja bem-vindo, meu grande amigo. Que alegria recebê-lo novamente aqui no Diário PCD. Boa tarde, Abraão Dib, Guilherme, Luiz Carlos. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Diário PCD. Obrigado a todos. E a minha autodescrição é a seguinte: eu sou um sujeito grisalho. Já passei dos 60 anos, sou grisalho, mas não estou conservadinho, viu? Não estou muito acabado, não. E tenho a pele clara e estou vestindo uma camiseta escura. No fundo, há uma estante com livros e uma foto na parede dos meus tempos de repórter aéreo. É uma foto que eu estou a bordo de um helicóptero. Eu trabalhei 20 anos como repórter aéreo na cidade de São Paulo. Então, um dos assuntos que eu converso muito também é a questão do trânsito. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o jornalismo e a questão dos deficientes físicos e as demais pessoas com deficiência. É isso. Legal, Geraldo, legal. Conosco também é uma grande alegria receber o Luiz Carlos Lopes. Luiz Carlos, jornalista, foi secretário adjunto dos Direitos da Pessoa com Deficiência no Estado de São Paulo. É uma grande alegria, Luiz Carlos, estar recebendo você aqui neste tema na programação do Diário PCD em relação ao dia 13 de dezembro. Muito obrigado, Luiz. Seja bem-vindo. Obrigado, Abraão. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Geraldo. Prazer estar com vocês. Legal. Você pode fazer a sua autodescrição para a gente, Luiz, por favor? Assim, eu sou um homem branco, tetraplégico,
né, usuário de cadeira de roda motorizada. Tenho cabelo preto, bigode e cavanhaque um pouco brancos. Estou com óculos redondo, de aro marrom, uma camisa cor-de-rosa, e estou usando um fone de ouvido um tanto quanto grande. Atrás de mim tem o corredor aqui da Secretaria da Pessoa com Deficiência, tem uma salinha ali de vidro com os colegas trabalhando. Legal. Deixa eu começar falando com o Guilherme Calel, que é editor do portal de notícias G7 Press, G7.1. Guilherme, qual é o trabalho que vocês desenvolvem hoje, não só na geração de notícia, mas também para poder oferecer o jornalismo, oferecer a notícia com inclusão para as pessoas com deficiência? Conta para a gente o projeto de vocês, Guilherme. Abrão, o g7press.com, que é o nosso site de notícias, é um site que foi criado com o intuito de levar o jornalismo inclusivo para as pessoas com deficiência e também levar o jornalismo para as demais pessoas. Então, nós buscamos atender a todos os públicos que nos acessam. Nós desenvolvemos um trabalho já há alguns anos, né? E nós atuamos cobrindo diversas áreas, especialmente política e economia, também a acessibilidade, as notícias do cotidiano, mas com maior ênfase em política e economia. Nós temos no nosso site, né, algumas colunas de alguns colaboradores, e nós temos o nosso jornal, né, que é o Jornal G7, que é um jornal semanal, que está sendo publicado todos os domingos, um jornal digital em formato PDF, que é também um jornal inclusivo, porque permite com que as pessoas com deficiência visual possam ler este jornal. Esse jornal é público, qualquer pessoa que acessar ao site vai poder baixá-lo, né, edição por edição, e acompanhar aí as suas edições e as reportagens que neles são veiculadas. O nosso trabalho, ele consiste, né, em informar as pessoas sobre os principais acontecimentos, não só do Brasil, mas também do mundo. E nós hoje estamos atuando com a nossa equipe aqui no Brasil, e temos parcerias também com uma equipe em Portugal, e assim nós fazemos o nosso trabalho acontecer e se disseminar aí pelo mundo da forma como possível. Você tem uma doença rara, né, Guilherme? Nós estávamos conversando essa semana, uma doença rara, que, por sinal, vocês têm uma campanha para ajudar as pessoas que têm essa mesma doença que você, não é? Sim, eu sou deficiente visual, nasci com glaucoma congênito em ambos os olhos, então eu não enxergo nada, né? Também tenho diabetes, tenho uma cardiopatia, né, um problema no coração, e tenho hemoglobinúria paroxística noturna, também conhecida por HPN. Essa HPN é uma doença rara que atinge os glóbulos vermelhos do sangue, destruindo estes glóbulos vermelhos e provocando anemias e uma predisposição a uma série de infecções. E é uma doença que não tem cura, e o tratamento dessa doença hoje só é feito através de uma medicação importada chamada de Sorilis, que tem um altíssimo custo, porque o paciente de HPN ele necessita de 4 a 6 doses dessa medicação por mês para fazer o seu tratamento, e essas doses são de extremo alto custo, né? Então, o G7, ele tem ali, nós comercializamos anúncios, nós comercializamos assinaturas para o site, nós comercializamos alguns produtos e alguns serviços, nós temos uma parceria para fazer serviços gráficos também, impressão de cartão de visitas, convites de casamento e de eventos em geral, agendas, cadernos, álbuns de casamento, de batizado, do que a pessoa quiser. Nós temos um serviço gráfico grandioso ali, e
partes de tudo que a gente arrecada é destinado aos projetos sociais desenvolvidos pela equipe, que tem foco na saúde e também na educação inclusiva. E um dos focos da nossa área de saúde é atender pacientes que, como eu, necessitam desta Sorilis e não têm condições de comprar essa injeção e que o governo não fornece. Legal, essa história do G7 Press é muito interessante porque eles fazem da notícia a condição de ter anunciantes e parte do recurso desses anúncios vai para ajudar essas famílias que têm esse tipo de doença rara. Geraldo Nunes, você por mais de 20 anos esteve no ar, não é? Esteve literalmente no ar, pela Rádio Eldorado, no helicóptero da Rádio Eldorado, falando tudo de trânsito. E para falar sobre inclusão, Geraldo, os 20 anos que você lá esteve, o que mudou daqueles 20 anos para cá, quando nós falamos em inclusão, dentro, principalmente, daquilo que o jornalismo trata no dia a dia, Geraldo? Então, Abrão, eu fiz a minha descrição, acabei não dizendo para as pessoas que eu sou portador de deficiência física, eu uso órteses. Então, uma órtese longa na perna esquerda e uma órtese que vai até a metade da perna do lado direito. Então, eu caminho com a ajuda de aparelhos, mas eu não uso muletas. Eu sou um tipo assim de deficiente raro, né? Porque o portador de poliomielite, como é o meu caso, geralmente ele se utiliza das muletas, mas eu tenho deficiência também nos membros superiores, nos braços, então eu não tenho força suficiente para carregar o meu corpo. Então, eu vou andando, me equilibrando. Quando eu era mais jovem, não tinha problemas, né? Agora, qualquer esbarrão, eu corro o risco de cair, então eu tenho mais cuidado e coisa e tal, mas eu estou levando a vida. Você me perguntou sobre o trabalho de repórter aéreo, pois uma dificuldade que eu tive no começo era de embarcar no helicóptero, porque o helicóptero é alto e ele tem um tipo de um esqui que tem um degrau no meio ali, você tem que colocar os pés naquele degrau para depois ingressar na aeronave. Mas a vida faz com que a gente vá se adaptando às condições e isso não me impediu de realizar o trabalho de repórter aéreo. Eu diria que o jornalismo começou a mudar em relação ao tratamento que se dá à pessoa com deficiência a partir de 1981. Eu, nessa época, era repórter, trabalhava na Rádio Capital. 1981 foi o ano escolhido pela ONU para ser o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência. E houve muitos simpósios, congressos, discussões naquela época, e eu, na condição de repórter, acabei cobrindo alguns desses eventos, e eu aprendi muito com aquilo, porque eu mesmo, apesar de ser portador de deficiência, não tinha noção da necessidade de se tornar mais fáceis os acessos, a questão das barreiras arquitetônicas, das rampas, dos elevadores, das guias rebaixadas. Tudo isso foi levantado naquela época, porque no Brasil não se discutia o assunto. Para vocês terem uma ideia, eu, na minha adolescência, no início da adolescência, eu fui interno da AACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. E lá na AACD, as cuidadoras, nós chamávamos de tias, as tias diziam para a gente o seguinte: olha, você não pode querer que a cidade se adapte a você, você que tem que se adaptar à cidade. Então, se tem um degrau alto, você tem que dar um jeito de subir naquele degrau, ou se apoiando nas muletas, ou se equilibrando, ou pedindo ajuda. Da mesma forma no banheiro, se você vai no banheiro e o vaso é muito baixo, você tem que dar um jeito de levantar e coisa e tal. E a gente foi crescendo com essas orientações. Isso se chama o princípio da adaptabilidade. Então, não havia a acessibilidade, não se falava em acessibilidade, se falava na adaptabilidade, que é algo diferente.
E a partir de 1981, nós passamos a ter noções da questão da acessibilidade. Mas era assim, algo raro. E depois terminou o ano de 1981 e como é que fica? A mídia parou de discutir o assunto. Aí aconteceu um outro episódio interessante que eu vou colocar para vocês. Em 1982, havia já um movimento, o MDPD, Movimento pelas Pessoas com Deficiência. E o MDPD entrou com uma ação na justiça contra a companhia do metrô para que fossem colocados elevadores nas estações do metrô, porque não havia nada. Eu, como repórter, mais uma vez, fui entrevistar o secretário dos transportes da época, secretário estadual, e o secretário, ele meio que também não sabia dessa questão, ele ficou surpreso, eu percebi que ele estava surpreso com aquilo. Chamou a assessoria, pediu informações, aí confirmaram para ele, realmente entraram na justiça contra nós aqui e tudo mais. E aí ele falou, não, mas não dá para fazer, porque não existe, as estações já estão prontas, as estações da linha azul já existiam naquele tempo, não tem como colocar elevadores ali, porque a tecnologia não permite e coisa e tal. Mas as próximas estações que forem inauguradas, nós vamos seguir esse princípio e coisa e tal. O MDPD não quis saber disso. O MDPD insistiu na justiça, ganhou a questão. A justiça determinou que a companhia do metrô implantasse elevadores, mesmo assim eles não implantaram. Levou um tempão. Eu acho que aí houve um avanço também tecnológico e coisa e tal. Hoje as estações da linha azul possuem elevadores e coisa e tal, mas foram batalhas que começaram naquela época, no início da minha carreira de repórter. E para que eu não fique aqui falando a tarde inteira, só eu, sobre as questões da acessibilidade, eu devolvo o comando para você, Abrão, e depois, mais para frente, você me chama e a gente retoma um pouco mais desse assunto, porque essa história é difícil e a participação da imprensa é muito importante, mas o jornalista, de um modo geral, se ele não tem uma deficiência, o pessoal não está nem aí, sabe? Outro dia eu fui convidado para um evento no auditório da Academia Paulista de Medicina, aqui em São Paulo. Eu entrei na internet para ver como é que era por dentro o auditório. E o auditório é aquele em descida, cheio de degraus. E pelas fotos eu vi que não tinha sequer corrimãos nas laterais. Aí eu pensei, não dá para eu ir, né? E avisei, olha, eu não vou por causa disso. Aí o anfitrião lá do encontro me disse, não, mas você pode ir e sentar na última fila. Mas se eu for para sentar na última fila, eu não vou. Ficou por isso mesmo. Entendeu? Isso aí. Só isso. Depois eu continuo. Vamos lá. Luiz Carlos Lopes, jornalista. E foi secretário adjunto dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. Como é que você conseguiu, Luiz, como jornalista, estar dentro de uma secretaria estadual? Quem é que falou mais alto naquele momento? O jornalista ou ter ali que cumprir aquelas regras de que uma pasta tem que ter, que muitas vezes você não consegue executar aquilo que tem vontade de executar? Como é que foi você conciliar essas duas situações, Luiz Carlos? Eu trabalhei bastante, durante muito tempo, né? Na mídia, eu trabalhei como repórter de revistas, jornais, aí migrei para assessoria de imprensa, fiquei bastante tempo na assessoria de imprensa, tanto pública quanto privada, né? E eu acabei trabalhando como jornalista aqui na Secretaria da Pessoa com Deficiência, onde hoje eu trabalho como servidor. Eu cuidava da imprensa, enfim. E ali você começa a ver por dentro como as políticas públicas se criam, como elas podem ser implementadas, e também as lacunas, aquilo que poderia ser feito
e ainda não estava sendo feita. E como não era da área, você tem uma visão um pouco mais, não sei, não romântica, mas você diz, olha, vou tentar fazer algumas coisas aqui, né? Como todo jornalista é especialista em generalidades, vamos tentar, né? E aconteceu eu tive uma chance de ir para a Secretaria de Estado, fui, a secretária, a doutora Leila Mara, me deu bastante espaço, e eu disse, olha, eu quero fazer uma loucura aqui, não vou cuidar da imprensa, eu quero fazer política pública. E aí eu comecei e me apaixonei, né, pela possibilidade de fazer isso. Busquei especialização, fiz curso de especialização, estou fazendo mestrado na área da violência contra pessoas com deficiência, e foi uma experiência fantástica. Me apaixonei, inclusive pelas decepções, né? Que você percebe que você se decepciona com algumas coisas, mas que você tem uma área de manobra, você sempre tem um espaço de manobra para fazer algo. Então foi isso. Foi uma aventura assim que eu acho que deu certo. Eu estou há 10 anos já na área de políticas públicas e é fascinante você poder estar do lado de lá do balcão, virar vitrine um pouco, né, vidraça, e a gente que estava acostumado a só, né, fiscalizar, a gente passa a ser fiscalizado. Você tem uma visão muito interessante de como funciona o serviço público e a sociedade mesmo, porque você tem as forças muitas vezes conflitantes que têm que ser balanceadas, têm que ser articuladas para poder gerar uma política e colocar isso em implementação. Mais do que isso, acompanhar, tentar aperfeiçoar essa implementação, né? Então foi por aí. Então agora eu tenho uma vida dupla. Eu tenho mais história para contar. Legal. O Guilherme Calel, você que acompanha a gente aqui no Diário PCD também, o dia a dia, as dificuldades das pessoas com deficiência. Você acha que nós não temos o volume considerável de denúncias e de relatos das pessoas com deficiência para levar para a imprensa, assim como se nós não temos acesso, por exemplo, a grandes emissoras de televisão, mas que a gente possa dar visibilidade dentro daqueles veículos que nós estamos, das dificuldades das pessoas, se a gente tivesse maior volume desses depoimentos e dessas denúncias, seria um pouco diferente o jornalismo inclusivo, Guilherme? Ô, Abrão, o que eu percebo aqui nesses anos de jornalista são duas questões. A primeira questão é que muitos deficientes passam por dificuldades, mas têm medo de falar. Eles têm medo de sofrer represália de alguém ou de algum poder, né? Depende do que vão dizer. E esse medo, às vezes, acaba fazendo com que as denúncias não cheguem até a imprensa. Outro ponto é que eu percebo também que não é todo veículo de imprensa interessado em fazer essas publicações, né? Assim como o G7 abre o espaço para essas denúncias, o Diário PCD abre espaço para essas denúncias, e existem outros blogs e outros sites de jornalistas que são pessoas com deficiência abrindo esse espaço também, mas nós não vemos esta abertura na grande mídia, como você bem citou, né? Se você me permite, eu gostaria de fazer 2 relatos rapidamente de situações que uma é a questão do IPVA, da pessoa com deficiência, aqui no estado de São Paulo, que se tornou uma novela mexicana, como todo mundo que acompanha o Diário PCD já pôde perceber, né? E outra questão nas eleições agora, né? Nós no G7 nós fizemos uma cobertura para essas eleições, e nessa cobertura que nós fizemos para as eleições, nós recebemos muitas denúncias de pessoas que ficaram sem votar por N situações que não deveriam acontecer,
e que aconteceram e que impediram essas pessoas de exercerem o direito à cidadania. E aí você fala para a pessoa, mas por que você procurou o G7 Press para relatar isso? Porque é onde a gente encontra espaço. A gente não tem espaço em outras emissoras, grandes emissoras. Não vou citar nomes de emissoras aqui, mas a gente não tem espaço em grandes emissoras para poder fazer a nossa denúncia. É muito burocrático, é muito... Depende do que vamos falar, é muito complicado, né? Não tem muito interesse. Então eu percebo esses dois pontos que são muito importantes de serem trabalhados. O jornalismo avançou muito, mas ainda há muito por fazer. Geraldo, você acha que muitas vezes os órgãos de fiscalização eles demoram a apurar aquilo que o jornalismo traz? Porque eu vejo que muitas vezes eu faço uma denúncia e aí vem uma autoridade e fala: você precisa formalizar a denúncia, você precisa documentar essa denúncia. E aí, isso para você documentar e até para isso se tornar um inquérito, uma representação, vai um tempo muito longo. Você acha que a gente não poderia ter um pouco mais de força nesses órgãos com as denúncias que nós temos, principalmente quando envolve a pessoa com deficiência, já que a OAB tem uma comissão só para isso, o Ministério Público tem um núcleo para isso, a Defensoria também tem. Você não acha que poderia facilitar essas denúncias, Geraldo? Olha, não é só a questão da pessoa com deficiência que não consegue fazer com que a denúncia vá para frente por falta de fiscalização. O Luiz Carlos trabalha no serviço público, ele sabe disso. Faltam fiscais, faltam pessoas para fiscalizar tudo. As leis existem, mas falta fiscalização. Esse é um problema sério. Por isso, sempre se recomenda, dependendo da situação, é claro, que se registre um boletim de ocorrência. Hoje nós temos uma delegacia de apoio à pessoa com deficiência, dependendo do caso, é importante fazer um boletim de ocorrência, porque aí você já tem uma documentação para formalizar uma denúncia e também buscar o Ministério Público. Eu acho que são os caminhos de saída. Claro que tudo isso demanda tempo, demanda trabalho, mas é essa história, né? E não acontece só com o portador de deficiência, acontece com todos os setores. As leis existem, mas a fiscalização é falha. Com relação ao que o Guilherme disse, da dificuldade de acesso aos veículos de comunicação, especialmente as emissoras, a grande mídia, esse é um assunto também que mais ou menos sempre foi assim. Mas como eu contava para vocês do início da década de 1980, eu vou prosseguir um pouquinho falando disso, porque lá atrás era muito pior. Nós não tínhamos órgãos inclusivos como os que temos hoje, as secretarias, os conselhos. Tudo isso começou a surgir a partir de 1981. E essas práticas se consolidaram a partir do surgimento da Constituição de 1988, que nós chamamos de Constituição Cidadã. E pela Constituição Cidadã nós obtivemos também estatutos voltados à pessoa com deficiência. Nada disso existia antes. Ou seja, são caminhos novos que estão surgindo. Eu falo da década de 1980, 40 anos atrás, mas 40 anos é pouco dentro de um processo todo que envolve milhares e milhões até de pessoas portadoras de deficiência. E vocês sabem que a questão da deficiência ela é muito complexa, cada caso é um caso. Eu contei aqui como é a minha deficiência, que eu uso órteses, agora existe aquele outro que é deficiente visual, existe o surdo-mudo, o cadeirante, o amputado, o paraplégico, o hemiplégico. Quer dizer, é difícil tudo isso ser compreendido até mesmo pelo pessoal da mídia. Eu sempre faço uma brincadeira que o médico entende de medicina,
O dentista entende de dentes. E um jornalista? Entende de jornalismo. Ele sabe organizar um jornal, paginá-lo e coisa e tal. Mas o jornalista, ele não sabe nada. Ele tem que perguntar para escrever. E quando ele não sabe de um assunto, ele não vai ter a ideia de formular uma pauta. Então, o nosso trabalho é esse, do Guilherme no G7, do Luiz Carlos, é um trabalho de formiguinha, sabe? Você ir passando as informações para os gestores, para os chefes, para as chefias. Olha, tem tal situação, nós podemos ir por tal caminho e coisa e tal. Eu contei para você, Abrão, numa outra live aí, a respeito das Paralimpíadas, também lá na década de 80, lá em 1988. Ninguém sabia o que era uma Paralimpíada, as pessoas não sabiam que depois da Olimpíada vinha a Paralimpíada. E eu fiquei sabendo por um artigo da Folha de São Paulo, porque naquele tempo você não tinha esses acessos a portais e essas coisas, era jornal impresso. E a Folha publicou uma notinha lá, num cantinho e tal, que depois das Olimpíadas aconteciam as Paralimpíadas. E aí, eu, no meu senso de jornalista, sem determinação de nenhum chefe, fui atrás de saber como é que funcionavam, como é que era a Paralimpíada. E aí obtive uma série de informações, liguei para o Comitê Olímpico Brasileiro, não tinha ainda o Paralímpico. Aí obtive algumas informações, fiz umas matérias para a Rádio Bandeirantes, que eu trabalhava na época, e o meu chefe gostou, ele falou, olha, sempre que você tiver esses assuntos, coloque. E aí, no período da tarde, quando a audiência cai um pouco, eu entrava com essas informações, e cai um pouco, mas tem muita gente que ouve rádio à tarde. E aí tinha uma repercussão muito boa. Então é isso, gente, é um trabalho de formiguinha. O Brasil engatinha em muitas coisas, e nós estamos engatinhando também nessa questão da deficiência, mas muito foi conquistado em relação ao que tínhamos coisas de 40 anos atrás. Eu acho que é isso, Abrão. Ô Luiz, você que conhece como poucos a LBI, né? A Lei Brasileira de Inclusão, você que tenho certeza que o Luiz ele conhece a LBI ali de trás para frente, frente para trás. Nós temos muito para avançar, mas nós já temos, eu imagino que nós já temos um impulso para esse avanço. Acho que o que falta é dar continuidade a esse impulso, tendo a LBI como base. Você também pensa assim, Luiz? Eu acho que a LBI ela é um avanço no sentido da consolidação de várias leis, né, e também da perspectiva de regulamentação de vários pontos da legislação que estavam ainda em aberto. Né? Agora, eu queria só, eu acho que temos um desafio enquanto país para os próximos anos, que é terminar a regulamentação da LBI, colocar ela em prática. Né? Isso é um desafio que a gente tem que enfrentar como país. O novo governo se anuncia no plano federal, pelo menos explicitou o desejo e até colocou como uma das prioridades na área social a regulamentação desses pontos da LBI. Então a gente tem uma esperança de que isso avance de fato. Né? Mas eu queria só voltar à questão pouquinho do jornalismo. Eu acho que tanto o jornalismo quanto outros segmentos da sociedade, como, por exemplo, a própria universidade, né, a academia, tem um viés um pouco em comum de tratar a questão da deficiência como objeto de estudo, no caso da academia, e de observação, no caso do jornalismo. Então, enquanto o jornalismo olha para a deficiência como uma pauta, ele se envolve, ele tenta entender um pouco, né, o contexto, mas ele usa os paradigmas
que ele tem para outros temas. Agora, ele não olha, o jornalismo não olha para si mesmo como um espaço de exclusão. Assim como a academia, a universidade muitas vezes não olha para si própria como um espaço de exclusão, né? Vamos dar um exemplo. Você tem a pauta vamos usar a TV, que é uma coisa que tem imagem, né? Acho que é mais fácil até da gente entender. Eu chego agora no dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, e eu consigo pautar uma matéria na TV. E a matéria vai falar de calçada, vai falar de, eventualmente, alguma coisa para o cego, falta de piso tátil, tal. Mas, por exemplo, esse mesmo jornal que vai cobrir essa pauta, ele não tem uma janela de Libras. Ou ele só chama um intérprete de Libras para falar no Dia Internacional do Surdo, ou quando alguma empresa faz alguma ação específica voltada para o surdo. E não coloca isso no seu jornal diariamente. Então você olha para o tema como pauta, para a deficiência enquanto objeto, mas você não incorpora a inclusão no seu dia a dia. Eu não sei quantos veículos de comunicação cumprem a lei de cotas, por exemplo. Ou então você pega, às vezes, uma pessoa, coloca como um exemplo, para dizer que aqui eu tenho um espaço inclusivo, mas você não permite que outras pessoas entrem naquela redação, né? Eu concordo também com o Geraldo, que nós avançamos muito, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu ia entrevistar um empresário, ou mesmo um gestor público, né, como repórter, e eu tinha que subir escadarias, né? E meu pai, meu herói privado, e mais os transeuntes ali, gente, dá uma força aí que eu preciso subir essa escadaria aqui no Caetano de Campos, porque eu vou entrevistar o secretário de Educação. Eu fui numa empresa em que eu tive que subir pelo elevador de carga, porque o diretor não ia descer para me dar entrevista. Então, as coisas mudaram muito. Hoje a gente consegue se impor mais, né? A minha escola... A adaptabilidade que eu te falei. A minha escola... A adaptabilidade em vez da acessibilidade. Você passou por isso também. Sim, a ECA, onde eu estudei, eu passei 4 anos, 2 deles subindo escada. Era um lance de escada de mais de 20 degraus, né? Chegou no segundo ano, a minha classe ia para o segundo andar. Eu pedi para inverter. Só que aí o Marcelo Rubens Paiva entrou como calouro. E então ele ia ter que subir de escada também. Falei, pelo menos meus amigos estão já acostumados, então eu vou para o segundo andar, né? Passados alguns anos, uma pessoa entrou na justiça e a escola teve que botar elevador. E era uma coisa que hoje dá até vergonha admitir isso, mas não passava pela nossa cabeça fazer. Também porque não tinha um arcabouço legal que ajudasse, né? Eu acho que o jornalismo tem um pouco isso, né? Nós somos pautas eventuais, mas os próprios veículos, as próprias redações, muitas vezes, não se tornam ambientes inclusivos. Então tem que ser feita essa autocrítica também. Eu faço um meia-culpa. Quando nós criamos o Diário PCD, a minha grande preocupação era levar a notícia a todas as pessoas com deficiência. Sabia que algumas eu conseguiria logo de início, e outras eu teria dificuldade. Então, o Diário PCD está dentro do número de 1% dos sites acessíveis no mundo. Nós temos lá o nosso intérprete de Libras, lá, um aplicativo
que torna todo o nosso texto em libras. Mas nós não conseguimos, por exemplo, até agora, ter o nosso intérprete de libras nos nossos vídeos. Nós batemos 500 vídeos no YouTube recentemente e nós não conseguimos ter o intérprete de libras. Então, eu faço um meia-culpa do Diário PCD, nós entregamos a notícia para uma parte do segmento, para outra nós não conseguimos. Mas aí, eu queria aqui, por sinal, compartilhar com vocês, para vocês terem uma ideia, para que o Diário PCD tenha o intérprete de libras qualificado, porque tem muitos, mas qualificado são poucos. Para acompanhar todos os nossos vídeos, hoje no Brasil não existe essa estrutura. Então, você vê, nós mesmos, né, o próprio jornalista que está preocupado com a notícia inclusiva, não consegue levar a notícia para todas as pessoas com deficiência. E o Diário PCD, se nós temos alvo para atingir em 2023, é ter intérprete de Libras no nosso canal no YouTube e Facebook. Nós devemos isso a essa parcela de pessoas com deficiência que nós não conseguimos atingir. Mas, como o Luiz disse, né, tem muita emissora de televisão que está respondendo no Ministério do Trabalho por não cumprir a lei de cotas, mas denuncia o empresário. Né? Isso quer dizer, pau que bate em Chico não bate em Francisco. Muitas vezes, né, é um ditado aqui no interior, mas é o que acaba acontecendo também. Guilherme, vocês aí dentro do G7 Press, quais são os planos para 2023? Qual é a mensagem que vocês têm para esse dia 3 de dezembro de 2022, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência? Abraão, se você me permite rapidamente, antes de responder essa pergunta, uma questão também que a gente vê muito na acessibilidade para as pessoas com deficiência são o alto custo, né? Para você criar algo realmente acessível. Como você citou aí, do aplicativo para Libras, né, o G7 Press, infelizmente, ainda não possui esse aplicativo para Libras. É um site muito intuitivo, muito acessível, leve. Nós não publicamos imagens, são raras matérias que a gente publica com imagens para não sobrecarregar a página, para tornar uma página mais acessível. Porém, a questão das libras ainda fica aquela questão a desejar, vamos dizer assim, né? Porque realmente é uma questão muito elevada, é um custo muito elevado. Esse ano, por 2 vezes, nós fizemos levantamentos para poder saber quanto custaria, em média, ter um aplicativo no site para Libras, e são valores, assim, que quando você olha a princípio, você assusta. É claro que a gente sabe que existe toda uma questão de desenvolvimento, que tem custos e etc., mas é uma questão muito que precisa ser muito trabalhada ainda, precisa ser muito difundida, porque os preços realmente são muito exorbitantes. E aí quem quer levar a notícia inclusiva, como você muito bem mencionou, acaba conseguindo levar a uma parcela das pessoas com deficiência, e uma parcela a gente não consegue entregar por conta dessa e de outras questões. Agora, em relação aos planos e a mensagem, né? Para 2023, o G7 Press ele espera ampliar a sua margem de acessos, né? E aí num contexto geral e também no universo da pessoa com deficiência. E o ano que vem nós teremos um projeto muito legal que nós desenvolvemos, que será um campeonato de xadrez voltado para deficientes visuais. Esse campeonato ele vai ter início em janeiro de 2023 e vai se estender até junho. Nós teremos 32 participantes deficientes visuais, que inicialmente estarão divididos por regiões. Então, nós dividimos em 4 regiões o Brasil, Norte e Nordeste em uma região, porque senão não ia dar o número suficiente para fazer os grupos. Então, ficou Norte e Nordeste numa região, Sul na outra, Sudeste na outra, Centro-Oeste na outra. E aí, cada mês vai ser uma região,
que aconteceram as competições, os 2 melhores se classificam para as fases finais de cada região, e em junho acontecem as finais com os 4 melhores enxadristas. É um projeto que nós começamos a pensar nesse projeto finalzinho de 2019, começo de 2020, aí veio a pandemia da Covid-19 e matou, vamos dizer assim, o projeto, porque não tinha como fazer isso presencialmente. A gente ficou preso, né, 2 anos aí, aguardando que as coisas acalmassem. Ainda não acalmaram, mas agora estão bem melhores do que estavam antes. E agora nós conseguimos colocar esse projeto em prática, um projeto que me deixa muito feliz, porque é um esporte que você não vê muito falar, né, para as pessoas com deficiência visual. A maioria das vezes que a gente fala de esporte para pessoas com deficiência visual, a gente fala do atletismo, que é bastante conhecido, a gente fala da natação, a gente fala do goalball, do futebol de 5, tem outros esportes. Mas também tem o xadrez, que é um esporte bastante praticado, tem muitos deficientes visuais que praticam esse esporte e que agora vão ter uma visibilidade com esse campeonato. A mensagem que nós gostaríamos de deixar é uma mensagem que nós, sempre que temos a oportunidade, falamos sobre isso no G7, nas nossas reportagens, nos nossos artigos especiais, nos eventos que realizamos. A pessoa com deficiência, ela, todos os dias, ela precisa mostrar para a sociedade a capacidade que ela tem de fazer as coisas, né? E nós, pessoas com deficiência, temos que nos unir, né, para que, unidos, nós possamos mostrar às pessoas que aquele sentimento que muitas das vezes existe, né, nossa, coitado, ele tem uma deficiência. Não, não é assim que nós queremos ser tratados. Nós não queremos ser tratados como coitados, nós queremos ser tratados como pessoas normais, porque nós somos pessoas normais. O deficiente, ele tem família, o deficiente, ele pode ser advogado, ele pode ser jornalista, ele pode ser político, ele pode apresentar um canal no YouTube, ele pode fazer, dentro das suas limitações físicas provocadas pela deficiência, ele pode fazer tudo que ele quiser fazer. Então, é uma mensagem que nós deixamos para esse dia, para que as pessoas que não têm deficiência comecem a prestar mais atenção no seu redor, né? E o que nós deficientes e as pessoas não deficientes podem fazer juntos para melhorar a acessibilidade, para melhorar a questão de vaga no mercado de trabalho, porque hoje o deficiente só é visto como uma cota, mas nós não somos cota, nós somos pessoas. Isso mesmo. Além da cota, somos pessoas, né, Guilherme? Exato. Legal, legal. Ô, Geraldo, você, diante da data do dia 3 de dezembro agora, qual é a mensagem que você gostaria? Você tem o blog do Geraldo Nunes, hein? Só você acompanhar o blog do Geraldo Nunes, notícias lá, sempre uma fonte de pesquisa muito legal. Qual é a mensagem que você deixa, Geraldo, como jornalista, sobre o avanço do jornalismo inclusivo e o dia 3 de dezembro, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência? É mais ou menos aquilo que eu já coloquei para vocês como mensagem final. Eu lembro que muito ainda precisa ser feito pelo jornalismo inclusivo, mas muito já foi conquistado. Graças às leis que temos hoje, tudo isso foi veiculado pela mídia. A necessidade de um estatuto, a necessidade de uma lei brasileira de inclusão, a importância da inclusão. Eu comecei falando da adaptabilidade. Hoje nós discutimos questões ligadas à acessibilidade. É diferente, é muito diferente, é muito mais favorável à pessoa com deficiência. E com relação à grande mídia, é um trabalho de grão em grão que vai sendo feito, de apresentação das necessidades, porque as pautas são muitas. Não é só a questão da deficiência, nós temos a questão da violência, da educação,
de todas as necessidades que a imprensa cobre de uma maneira. Algumas coisas se cobre bem, outras maneiras a cobertura fica devendo. E isso acontece também no nosso segmento. Evoluímos muito, mas precisamos melhorar mais. E a abertura de canais através da internet tem facilitado muito. Hoje nós temos um Diário PCD, nós temos o G7, canais que antes não existiam. Então, como portadores de deficiência, vamos divulgar esses canais, esses espaços, para que eles se tornem mais conhecidos e mais utilizados. Porque quando você obtém um número grande de usuários, os provedores de internet percebem: opa, tem aí um segmento bom, nós temos que mostrar o nosso segmento, temos que mostrar que existimos e que precisamos, e não apenas ficar aguardando as benesses que a mídia pode nos oferecer, porque é uma questão mais difícil. A mídia tem muito o que cobrir. Nós precisamos chamar a atenção dela, para que ela perceba a nossa importância. É um trabalho longo, eu falei resumidamente, teria ainda outras histórias para contar sobre a mídia e a inclusão e a questão da deficiência, mas por hoje ficamos aqui. Numa outra oportunidade, Abrão, quem sabe, podemos conversar um pouco mais a esse respeito. Quero agradecer ao Guilherme, dizer que foi um prazer conhecê-lo, da mesma forma ao Luiz Carlos Lopes, e vamos interagir entre nós também, porque isso é muito importante. Um abraço a todos. Legal. Luiz Carlos Lopes, uma alegria contar com você aqui. E a sua mensagem, Luiz, para esse dia 3 de dezembro, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência? Eu acho que a principal mensagem é a continuidade da guerrilha, né? Ocupar espaços. Eu acho que isso é fundamental. Antigamente nós tínhamos poucos exemplos, né? O Geraldo era uma referência, mesmo sem eu saber, porque como repórter aéreo, da rádio, a deficiência ficava ali escondida, né? Vamos dizer assim, ou ela não era apresentada, né? E hoje em dia você tem vários colegas trabalhando, né? Tanto no rádio, quanto na TV, quanto no meio impresso, isso sem falar nos blogs, né? Os youtubers, né? Toda uma gama de pessoas emitindo conteúdo. Então isso é uma grande diferença, isso dá uma certa esperança. Eu acho que é a continuidade dessa ocupação de espaço. Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que a tecnologia tem ajudado muito. Eu acho que as perspectivas de inclusão são muito maiores a partir da evolução dos meios tecnológicos. E o que falta mesmo é quebrar barreiras pessoais, comportamentais. E isso a gente vem trilhando, né? Então, acho que é sempre uma sensação estranha quando a gente tem essas datas comemorativas, porque, por um lado, você quer festejar os avanços que você teve, ou que a sociedade teve, e, por outro lado, você sempre tem que estar atento para cobrar que as coisas sejam implementadas, aquelas que já estão previstas legalmente, e infelizmente, nos últimos anos, cuidar para que não haja retrocesso, que a gente não perca direitos que já estavam aparentemente consolidados, mas que foram bastante combatidos nos últimos anos, a lei de cotas sendo metralhada por todos os lados, né? A educação inclusiva também sofrendo umas tentativas de revés. Então, aproveitando citar a música do Caetano, cantada pela Gal, né? É preciso estar atento e forte. Eu acho que é isso. Obrigado pelo prazer de falar com vocês. Geraldo, Guilherme, Abrão, mais uma vez, obrigado.
teria muita coisa para conversar. Fica para a próxima também. Legal. Luiz, muito obrigado, Luiz Carlos Lopes, jornalista, foi secretário adjunto dos Direitos da Pessoa com Deficiência em São Paulo. Obrigado, Geraldo Nunes, jornalista do blog do Geraldo Nunes. Obrigado, Guilherme Calel. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Continuamos na cobertura desse dia 3 de dezembro. Gratidão. Valeu, Luiz. Valeu, Geraldo. Valeu, Guilherme. Obrigado, gente. Tchau. Fica com o Diário PCD que nós temos mais conteúdos para você durante todo o dia. Obrigado, gente. Olá, eu sou a Luciana. Eu sou o Álvaro. Nós somos aqui da Mais Você, da unidade de Santo André. Nós estamos aqui para passar a melhor informação para você, atender, dar o nosso melhor aqui para você. Se você tiver alguma dúvida, a gente pode vir aqui, a gente tem um estacionamento bacana, um cafezinho quentinho para estar te recebendo. Se você não puder vir, a gente tem um WhatsApp, um telefone, anota aí, 94705-6482. A gente vai te responder, vai te ajudar da melhor forma. Estamos aqui na Avenida Arthur de Queiroz, número 339, Casa Branca, aqui no centro de Santo André, pertinho de tudo. Aqui você tem concessionária, a gente indica autoescola se você precisar, um lugar legal para você fazer o seu laudo, enfim, tudo que você precisar em relação à isenção, nós te ajudamos aqui na Mais Você de Santo André também.